Nem descaso, nem desespero. Com informações precisas, a gente pode lidar com essa pandemia do coronavírus de uma maneira que a gente fique bem com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. Hoje eu vou conversar com a doutora Flávia Trent, que é infectologista, professora da UNILA e já trabalhou em outras pandemias que aconteceram aqui na região sul do Brasil, no Brasil como um todo, e ela vai trazer para nós algumas informações sobre como lidar com o coronavírus. Esse é o canal Software Mental, eu sou a Ana Paula Simões, vem com a gente! Doutora Flávia, então, bem-vinda ao nosso canal. Obrigada pela sua disponibilidade para poder participar aqui com a gente. Sei que você estava lá atendendo, precisou fazer alguns encaixes, né? Hoje foi meio corrido, mas te agradeço bastante o convite. Legal. Né? A gente está num momento, a gente está fazendo esse é um episódio extraordinário, a gente geralmente publica uma vez por semana, estamos fazendo um extra essa semana, porque o tema do coronavírus está assim para todo lado, né? Em todo local e como costuma ser, tem muita desinformação, né? Então a gente achou importante trazer aqui uma pessoa da área, que está trabalhando na área, para poder ajudar a esclarecer a nossa audiência, para poder ajudar, né, com informações úteis às pessoas em geral, para a gente poder pensar direito, né, sobre as coisas que estão acontecendo aí, né? Doutora, trabalhou já nessa área, né? Você pode falar um pouquinho sobre o que já... Já, é que assim, infectologista em Foz do Iguaçu, né, é o local ideal para se estar e para aprender. Daí eu cheguei aqui em 94, né, e desde então tive a oportunidade junto, né, com todo o pessoal, não só da assistência na saúde, mas também pessoal da epidemiologia, da educação, né, de passar por algumas epidemias, de dengue várias, né, históricas, diversas, sarampo, a gente teve, acho que, não lembro se foi 96 ou 98, tivemos de malária, né? E tivemos talvez a pandemia mais famosa até o momento, né? Não sei se o coronavírus vai tirar esse trono, né? Que foi a pandemia do H1N1 em 2009, né? Que foi também um marco histórico em infecções no mundo inteiro, né? Tá certo. Doutora, a gente passou para o pessoal aqui da nossa audiência a possibilidade de fazer perguntas para você, né? E a gente deu uma organizada aqui, deu tempo, muita gente participou, e a gente organizou em três tipos, né? Mais genéricos de perguntas. As pessoas perguntaram muito sobre o vírus em si. O vírus é o coronavírus ou a gente chamou o Covid-19? Como é que a gente fala? Na verdade, Covid-19 é a doença. Ah, ok. Ele é o SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda, né, tá grave 2. Então, posso chamar de coronavírus, está correto? Chama de coronavírus, está suficiente. É que isso só serve para a gente, porque tem outros coronavírus que circularam, não no Brasil, né, anteriormente, em outros lugares do país, que é o SARS-CoV, que é o 1, né? E o MERS-CoV. Então, por isso que a gente chamou a ciência chamou ele de SARS-CoV-2. Esse é o vírus. Tá. E Covid-19 é a doença que ele causa. As pessoas às vezes usam um pelo outro, né? Tá um pouco confuso, mas chamando de coronavírus, o vírus, e coronavirose, a doença, tá ótimo também. Tá bom, então eu vou chamar de coronavírus. Então as pessoas fizeram muita pergunta sobre o coronavírus em si, sobre os sintomas, sequelas, formas de tratamento, e também perguntaram sobre medidas preventivas, né? Que sejam eficazes efetivamente. Então, a ideia é organizar a conversa aqui nesses três pontos, né? Então, em relação ao vírus em si, né? Existe uma... Estou tossindo aqui no ar, mas não é coronavírus. Tranquilo. É só minha alergia de ar-condicionado mesmo. Então, sobre o vírus em si, né, doutora? Existem projeções da epidemia aqui no Brasil, né? Tem aquela curvatura da epidemia. E existe uma preocupação de que essa curvatura acabe não ficando muito grande, né? Uma questão que foi colocada é assim, qual que é o pico de contágio que está previsto para acontecer no Brasil e com as medidas que a gente está tomando, que estão sendo tomadas, existe a possibilidade de diminuir esse pico? Então, a ideia, né, de todas as medidas de intervenção que a gente tem diante de uma epidemia desse tipo de vírus respiratório, de outras epidemias também, é o quê? Porque a epidemia, você tem um número aumentado de casos de uma doença conhecida, ou então você tem um número aumentado de casos de uma doença que até então não se conhecia.
E as outras doenças, vamos dizer assim, mais tradicionais do meio, elas continuam, elas não param para a gente falar, não, cuida desse agora que esse é mais novidade e deixa que a gente se vira sozinho. Não acontece. Então, você tem aqueles números de atendimento normais da época e em cima disso você tem esse novo vírus circulando e com novos pacientes. Então, as medidas são tomadas para quê? Para que a gente não tenha essa história da curva. É o quê? É uma grande quantidade de casos num momento de tempo muito estreito e que sobrecarregue o sistema de saúde além do que ele comporta. Né? Então, o objetivo que a gente fala assim de achatar a curva é isso. Nós podemos, ao final da epidemia, até ter o mesmo número de casos total, mas a gente quer que eles venham aparecendo ao longo do tempo, despacito, para a gente dar conta de todos eles no tempo. Mesmo que a epidemia, vamos dizer assim, que seja uma cauda mais longa, a gente não quer essa montanha, a gente quer assim um morrinho baixinho, nem que se prolongue ali pelos meses de inverno e coisa e tal. Você imagina chegando uma porção de gente para ser atendido no sistema público lá com suspeita, achando que está com coronavírus, que está com dengue, que está com uma porção de outras viroses que são típicas da época, né? Então a questão é não estrangular. Então, assim, essas medidas são feitas. E isso, assim, o pessoal fala assim, Estados Unidos fez isso, a Itália fez aquilo, a China fez aquilo outro, Taiwan fez... Cada país, e no nosso país, que ele é enorme, né? Cada região, às vezes, cada cidade, ela precisa entender como que está acontecendo o vírus naquele momento para tomar essas medidas preventivas de contenção, mitigação, controle no momento ideal, né? Então, assim, não dá para apavorar muito, não dá para... Então, assim, você tem que ficar medindo, assim, vamos esperar, vamos soltar, vamos puxar, Então, tudo isso é bem medidinho. E não adianta, assim, querer tomar atitude individual. Você tem que olhar para quem é a autoridade sanitária do teu município, do teu estado, do teu país e ver qual é a orientação. É hora... Não, fica tranquilo, é assim. Não, agora é hora de fechar, agora é hora de abrir, agora é hora não sei o quê. Né? Tem que seguir o chefe nessa hora, porque quem tem os dados, né, para tomar essas decisões de uma forma mais científica, mais cabida e com propósito, é a autoridade sanitária. Segue o que a autoridade sanitária local orientar. do estado orientar. Não precisa tomar nenhuma atitude precipitada. Não precisa inventar a roda, não. Tá certo. Já está inventada. Em relação ao vírus, qual que é o ciclo dele? A pessoa que entrou em contato com alguém contaminado, quanto tempo ela leva para... Ele tem um período de incubação que ele pode ir, né? Período de incubação é o quê? Desde o momento em que você se expõe até o momento do sintoma, de até 14 dias. É um período longo, até para infecção e vírus respiratório. A média, a gente sabe, fica entre 2 e 7 dias depois da exposição para você apresentar sintomas. Mas a gente está trabalhando aí com os 14 que tem uma margem de segurança bem, bem importante. Então, para o vírus, do coronavírus atual, é esse o tempo. Até 14 dias, então, para... Do teu contato com o paciente, vamos dizer assim, que te passou, né? Então, assim, nós estamos hoje, né, no 16, vamos até o 30, né? Se eu me contagiasse hoje, né? Até o tempo para dizer, estou livre ou peguei. E no momento que a pessoa começa a apresentar sintomas, quanto tempo para ela se recuperar? Então, essa é uma questão em aberto, porque depende muito, né, da tua relação entre o vírus e teu sistema imune. Porque vai ter gente que vai ter, assim, uma doença de 2 dias, né? Tem gente que vai ter doença de uma semana e tem gente que vai ter doença grave, demandando terapia intensiva, podendo se expor a infecções secundárias com bactérias e outras complicações, né, inerentes aos pacientes graves que chegam à terapia intensiva. Então, não dá para dizer, não existe um comportamento único. Aliás, toda doença infecciosa é assim, né? Então, assim, você tem... Como ela vai se comportar em cada indivíduo, né? A gente sabe, para essa doença, que crianças têm ido muito bem, obrigado, não têm tido doença, né? Jovens, idem,
e que os pacientes que têm dado problema, não todos, tá? Mas que têm potencial maior de complicação, são os pacientes acima de 70 anos e que têm de base já alguma outra doença. Então, ele é hipertenso, ou ele tem uma doença cardíaca, ou pulmonar, ou diabético. Então, e que é, né, a população tradicionalmente acometida gravemente por qualquer vírus respiratório. Né? A gente sabe, né? Todo inverno a gente tem que cuidar do vô, da avó da gente, bisavô, bisavó, tio mais velho. É sempre assim. Né? Nisso ele não é diferente. Por sorte, o coronavírus ele poupou as crianças, né? Poupou os jovens e poupou as gestantes. Isso pra gente, né? Então, eu falo assim, nesse sentido, a gente tem essa tranquilidade. Ah, que bom. Né? Gestantes também não estão... Não tá aparecendo em nenhum paper, nenhum relatório aí que seja uma população especialmente acometida por ele, que a gente precise de um cuidado extra. Certo. Uma pessoa pode ter o coronavírus e não apresentar sintomas? Pode. Igual dengue. Dengue também pode fazer. Aliás, toda doença infecciosa pode fazer isso. Certo. As pessoas não sabem muito disso. Falam assim, como que é isso? Tem infecção e não tem sintoma? Né? Como que é isso? Fiquei doente e não soube? Mas acontece, sim. E depois que a pessoa tem o coronavírus, ela fica imune ou ela pode pegar várias vezes? Então, até onde a gente tem visto, sim. Ela né? fica imune. Para este coronavírus, né? Fica imune para este, né? Daí a gente, assim, como a gente tem pouco tempo da epidemia no mundo, não sabemos se essa é uma imunidade duradoura, né? Se for, quanto tempo dura, isso daí a gente tem que ver, né? Estamos aprendendo junto com as coisas acontecendo. A gente não sabe se vai ter alguma mutação e aí isso muda. Os coronavírus eles não são muito assim de mudar. A influenza é mais espertinho nesse aspecto. Tá certo. O coronavírus ele vai passar a fazer parte das doenças sazonais? Tipo a dengue, a zika? Então, também não sabemos. Se ele seguir o que aconteceu, né, com o coronavírus da SARS e da MERS, não. Ele vem, faz esse auê todo e some ou fica aparecendo muito pontualmente, assim. Né? Mas não é uma coisa que a gente tem trabalhado preocupado com isso. Ele tem parece que o coronavírus em certas temperaturas ele não sobrevive, né, no ambiente externo. Isso daí assim, todos eles têm uma certa sensibilidade, por exemplo, a calor, a dessecação e tal, por isso que eles adoram circular no inverno, né? Isso para todos. Então caiu ali na superfície, não tem o ser humano, não tem nada, ele vai dessecar, tendo sol, vendo. Por isso que a gente fala, abre a janela, deixa o sol entrar, ventila, né? E por isso que os vírus respiratórios aumentam no inverno, quando a gente se fecha, tem menos sol, né? Isso vale para todos os vírus. Isso vale para todos eles. Entendi. Então, um ambiente, por exemplo, Foz do Iguaçu é muito quente. Várias regiões do Brasil, a gente está na fase de calor ainda, né? Então, isso ajuda a gente. Tem certa proteção nesse momento, né? É que eu falei assim, daí a gente vê aquela coisa, né? Que lembra que tinha o dengue, a gente ficava torcendo, falando, não, tem que esfriar pro dengue acabar. Agora a gente fica assim, e agora? Torço, não torço, o que eu peço? Pois é. Mas então não é um tipo de vírus que fica assim, guardadinho, tá lá no calor, ele tipo entra em hibernação. Não é tipo a Aedes, assim, que o Aedes bota lá o ovo, fica aquele ovo o inverno inteiro e vai... Não é. Ele morre mesmo. Morre mesmo, ele some. Não encontrou um hospedeiro? Não, fica por ali. Já vai morrer, não vai ficar incomodando mais. Não vai voltar o ano que vem daquelas perfis da mesa do ano passado. Não. Tá joia. Em relação aos sintomas, as sequelas e o processo de tratamento, quais são os sintomas que acontecem no coronavírus e como é que a gente diferencia de gripe? Sintomas clássicos são febre e tosse seca. Daí você tem, né, dor no corpo, dor de cabeça, assim, mas febre e tosse seca estão presentes na maioria dos casos. Né? Como é que você diferencia? Neste momento, o que a gente precisa? Primeiro que você tenha um link, né, com casos comprovados. Então, por exemplo, estava em Milão, né, que é uma área que está tendo até 3 dias atrás, e hoje estou com febre e tosse. Então, você veio de uma região onde o vírus circula grandemente, ou estive na China em Wuhan,
né, nesse período antes de 14 dias e estou aqui com sintoma. Esses casos são prováveis. Então, neste momento, você tem que juntar as duas coisas. Febre com tosse seca, mais, né, sintomas, mais ter vindo dessas regiões. Ou então, febre mais tosse seca e contato com um caso de coronavírus reconhecido aqui do Brasil. E reconhecido é assim, com exame positivo. E daí, você então, ou veio da região que tem risco, ou teve esse contato com coronavírus e tem febre e tosse, esta pessoa é que vai fazer o exame, né, do coronavírus, né, para descobrir se tem ou se não tem. Não adianta fazer exame em gente que não tem sintoma neste momento, né, não funciona. Sem sintoma, você pode estar na incubação, você pode não ter nada, então pode criar uma falsa sensação de segurança. Então, assim, exame é para quem veio de local que tem circulação de vírus ou teve contato com caso de coronavírus confirmado e tem febre e tosse. Né? Ponto. O resto é gripe. O resto pode ser milhões de outras coisas. E como que você distingue, né? Resfriado comum, coronavírus e gripe. Só com exame. Isso, assim, as pessoas às vezes ficam ansiosas, né? Ai, Flávia, mas eu tô ali, não sei o que, tenho sintoma e tal. Não existe um tratamento específico para coronavírus, né? O fato de você ter o exame positivo ou não, para você, indivíduo, não interessa nada. Interessa para a epidemiologia, para fazer estratégia de prevenção, contenção e coisa e tal. Para o indivíduo, ele saber se aquilo é coronavírus, adenovírus, ele estando bem, tá ótimo, segue o baile, tratamento com sintoma, né? Trata só os sintomas, então? Só o sintoma. Não tem uma medicação específica? Não. Vai ficar repousando em casa, quietinho, vai tomar um remedinho para febre, chazinho de camomila e vida que segue. E é um remédio comum para tratamento da febre, para sintomas de uma gripe. Assim, eu sempre falo assim, essas épocas de dengue eu sempre evito os anti-inflamatórios, né? E sendo um vírus respiratório também não recomendo. Então, assim, seria dipirona e paracetamol, repouso, chazinho, canja de galinha, que não faz mal para ninguém. Só vegano que não gosta. Na dúvida, melhor é não ter contato mesmo. A pessoa tá lá. Porque realmente, de qualquer maneira, já seria bom mesmo, né? Então, o que a gente recomenda, né, que os casos leves, que não necessitam, né, não existe falta de ar, não é um idoso, não tem uma doença anterior, né, que não vá superlotar serviço de emergência. Porque às vezes assim, as pessoas falam, além de superlotar o serviço de emergência e tirar a vez ou atrasar o atendimento de alguém que tem potencial de gravidade, tem uma outra coisa que as pessoas não lembram. Às vezes aquilo ali não é nada. Você vai no lugar de altíssima circulação potencial de coronavirose, você sai de lá. Aí sim, né? Então, assim, você aumenta o teu risco por quê? Por uma bobagem, que você podia ter ficado quieto em casa lá os dias que tem que ficar e, né? E boa. No caso de uma pessoa que efetivamente, vamos supor, ela pegue mesmo o coronavírus, existem sequelas para a pessoa que pega o coronavírus? Na verdade, assim, esses casos, a sequela não vai ser do coronavírus nem nada, isso não tem nada descrito, né? Segue bem. Mas casos que desenvolvem gravidade, né? Daí a gente tem que acompanhar esse pulmão posteriormente, porque tem complicações que podem acontecer, podem ter pneumonias por bactéria em cima da infecção viral. Então, assim, mas sequelas relacionadas ao vírus em si, não. Né? Tá. Então, porque tinha umas conversas assim sobre da fibrose no pulmão. Então, a sequela cicatricial de uma pneumonia grave de qualquer natureza. Não assim, que o corona tem uma lesão específica, causa isso, aquilo outro, né? Esses casos mais graves, eles vão fazer fibrose, vão fazer cicatriz, vai ter um maior ou menor comprometimento da função pulmonar ao fim de tudo isso, né? Mas é assim, é o que acontece também com o H1N1 fazer isso, né? E uma coisa boa que a gente tem lido, que parece assim, o paciente vítima do H1N1, o grave, ele era um paciente muito difícil de você ventilar, que é o termo que a gente usa quando você ia para ventilação mecânica em UTI, era um paciente assim que ele dava um trabalho grande para o intensivista
e para o fisioterapeuta especializado nessa parte respiratória do UTI para conseguir que esse pulmão ali trabalhasse. Parece que o coronavírus mesmo quando ele faz o estrago ali, é mais fácil de ventilar do que isso é uma notícia boa também pra gente. Relativamente boa nesse cenário todo, cenário, né? No cenário, assim, mais complexo, vamos dizer assim, é mais fácil de lidar, né? Mas vai demandar um tempo longo de UTI, tempo longo de ventilador, isso aí a gente já sabe, né? A gente adoraria não ter nenhum tipo de paciente assim. Tá certo. Em relação a medidas preventivas que sejam eficazes, né? Tem o isolamento social, a quarentena, né? Então seria nessa linha aí dos 14 dias, né? Da pessoa... essas pessoas que vieram, que têm sintoma, vieram de região endêmica, né? Que ficaria ali isolada, evitando que ela transmitisse para outros, né? É uma das medidas. Na dúvida se tá ou não com o coronavírus, porque sem a necessidade de ir e fazer Mas tendo sintoma? Não, se tiver o sintoma, mas não sabe ainda se é ou se não é. Não sei se é uma gripe, se é alguma coisa, não tive contato, não vim de Milão nem nada. Não, daí não fica quieto em casa. Fica quieto em casa, não amola, vai. É melhor, né? Sossega. Tá certo. Quais são as pessoas de risco? Então, você falou, principalmente os idosos. Idosos, e daí assim, é o combo, né? Não basta ser idoso e com doença crônica. Né? Então, assim, o idoso cardiopata, idoso hipertenso, idoso diabético, idoso que tem tudo isso junto, né? Porque a gente não viu, né, nas estatísticas, pessoas que tenham doença crônica, mas né, abaixo dessa faixa etária, parece que não é um grande problema. Então, você tem que juntar um pouco as coisas. Tá. Né? Então, quem convive com essas pessoas que estão mais no grupo de risco, né? Porque às vezes ela em si não mas ela cuida do pai, cuida da mãe. Então, essa pessoa, se tiver qualquer sintoma, essa pessoa é uma pessoa que vale a pena diagnosticar e daí, se possível, né, afastar o avô e a avó um pouco ali do convívio íntimo. Se não houver jeito, é máscara e álcool gel nesse momento ali de cuidado. Porque às vezes as pessoas não têm como, né? Fala, vou mandar o avô e a avó não sei aonde. Se o avô e a avó são independentes, tá tudo certo, deixa eles vivendo a vida lá e não atrapalha, né? Mas senão, às vezes, as pessoas têm que minorar isso, né? Uma pergunta que me fizeram, uma pessoa especificamente que cuida, né, de pessoas idosas, vive, né, na mesma casa, e ela perguntou, uma distância, por exemplo, continuo morando na mesma casa, mas manter a distância é suficiente, higienizar as superfícies? Ajuda bastante, assim, eles falam assim, é que nem, tem até aquela piada, né, mantenha uma distância de pelo menos 2 metros, né? E daí o curitibano diz, para que tão perto, né? Então, assim, de 2 metros para trás, sendo possível isso, né? Tá, já fica seria... cada um no seu canto. Então, assim, vai lá ver novela no quarto. Hoje em dia cada um tem, né? O seu Netflix no celular. Cada um fica num canto, cada um fica numa coisa, melhor. E o álcool é o suficiente para fazer a higienização? Álcool gel, né? Ou álcool, sim, 70. E água e sabão também funciona muito bem. A gente às vezes fica no álcool gel. O álcool gel é bom porque você é muito portátil, né? Você põe na bolsa, põe no carro. Mas água... Flávia, não tô conseguindo achar, não sei o que. Em casa... sabonete líquido, sabonete comum e água, e funcionou, a vida inteira funcionou, vai continuar funcionando. É por aí. Me perguntaram também, para já, é preciso usar máscara para ir no supermercado? Só se você tiver sintoma respiratório, que aliás devia ser uma coisa que a gente podia adotar para a vida. Tato sim, tá com febre, precisa sair, põe a máscara, uma gentileza com o outro que é vulnerável, né? No caso agora específico com os idosos, né? Mas em outras épocas você tem, né? Por exemplo, influenza, você tem a gestante, você tem o bebezinho, você tem outras pessoas que podem. Você pode não ter nada, mas o outro pode ter. Então, assim, tem sintoma respiratório, põe máscara. Não precisa ficar saindo de máscara para todo lado agora, não. Não é esse momento. Nem aeroporto também. Não, deixa a gente usar máscara... A gente que é da saúde, que precisa colocar no paciente que está sintomático ali na sala de espera, né? Porque, assim, o que está acontecendo? Os serviços de saúde estão tendo dificuldade de achar máscara e álcool gel. Então, quem realmente precisa
tá ficando num desabastecimento da histeria quando o outro tá usando em casa que não precisava. Então, você quer usar máscara, acha bonita, acha bacana, vai na costureira, faz uma coleção com os panos bem bonito, legal, com personagem, nome da família. Faz o que você quiser, mas deixa a gente usar as máscaras descartáveis pro pessoal da saúde que vai ralar nessa epidemia, né? Isso aí. E para os pacientes que precisam. Isso. Força de trabalho vai ter que estar bem preparada, né? Tem alguma previsão de vacina para saída? Não, mas assim, o que a gente sabe, supondo que seja um vírus ultra fácil de fazer vacina, que não sabemos se é ou se não é, não sai antes de 1 ano, tá? Não tem como, não há... Pode o Donald Trump pedir para os cientistas dele, mas não existe. É 1 ano de desenvolvimento, né? Até você achar vacina, até você produzir maciçamente, né? Distribuir pelos locais que tem doença. Então, assim, não é algo que a gente espera para esta temporada. Esta temporada vamos enfrentar no seco. Uma das coisas que eventualmente a gente pode ter esperança de ter aí é que a indústria farmacêutica saque do seu, né, arsenal de antivirais que estão ali na prateleira, que nunca serviram para muita coisa, ou até servem para outras coisas e que seja efetivo para o coronavírus. Tem vários que eles estão testando, né? Isso seria ótimo. De preferência que fosse um antiviral que a gente já usa para outra coisa e que funcionasse para o corona, seria genial, porque daí era comprar, fazer e a gente ia ser mais feliz. Mas, por enquanto, também não temos essa perspectiva clara, né? Esse aceno. Ainda não apareceu. Não. E uma pessoa que esteja lá fazendo o seu calendário de vacinação normal, né? Vacina da gripe, vacina da hepatite, ela deve seguir normalmente? Não, o que a gente orienta, pelo amor de Deus, aproveita, faça a vacina da gripe. Se possível, né? Tem a vacina do pneumococo, né? Também tem disponível para vários grupos na rede pública, na rede do SUS. Então, por favor, faça. Ah, mas Flávia, serve para o corona? Não, não serve para o corona. É outra vacina, outro bicho, outra história. Mas é menos um problema para confundir a cabeça do pessoal de saúde. Né? Então, a gente espera realmente que essa campanha de vacinação de gripe em 2020 seja uma campanha tremendamente bem sucedida. Infelizmente, às custas do medo das pessoas. Né? Vou dar esse puxão de orelha, né, que em 2019 sobrou vacina da gripe. As pessoas foram muito negligentes, mesmo sabendo que gripe é uma doença que mata e mata, sempre matou e matará. As pessoas que tinham direito à vacina pelo SUS, né, de graça. Eu nunca falo que é de graça porque a gente paga imposto, mas assim, estava lá, era só ir fazer a vacina e as pessoas não foram. Não foram, não levaram os filhos, não levaram os pais, né? E agora vão correr tudo atrás da vacina da gripe. Vai vendo. E é para ir mesmo. É para ir mesmo, mas é para ir todo ano, não no ano que tá com sustinho, né? Ótimo. Com medinho. Não tem problema nenhum ir no postinho fazer a vacina. Não, tá tudo deve certo. ir, deve ir, pelo amor de Deus, vá. Isso aí, muito bom. Tá joia. Doutora Flávia, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade para vir aqui fazer os esclarecimentos. Dá uma aliviada nesse pânico que parece que tomou conta aí do pessoal. Né, eu falo assim que a rede social, ela é muito legal. E ela é muito importante. Nós, por exemplo, infectologistas, eu estou conversando com os colegas que são infecto no Paraná e alguns que formaram na mesma faculdade que eu, que é a Universidade Estadual de Londrina, em bases diárias. Já há muito tempo por outras coisas, mas agora a gente troca textos e publicações internacionais a todo momento. Isso é muito sensacional e tiramos dúvida e sugestão e opiniões. Um sabe mais disso, outro mais daquilo. Isso é sensacional. E é legal que o leigo tenha também esse acesso. O problema é o quê? Quando começa a propagar fake news, propagar coisa que é só causa de desespero, sem medida efetiva de que vá ajudar no combate à epidemia, e a outra assim, é que todo mundo se acha um especialista, né? Eu falo assim, nossa, você leu lá 2 papers, 3 vídeos e acha que é o especialista em coronavírus e o especialista em epidemia. Por que o secretário não faz isso? Por que o ministro não faz aquilo? Por que o médico não sei o que lá? Então, assim, é uma situação nova, é uma situação que você tem decisões a tomar em cima do dado científico e é dirigir o carro e trocando o pneu ao mesmo tempo, né? Tem decisões que a gente vai tomar, vai ter que rever,
né? Então, com gente palpitando a todo lado e ficando histérica e louco, não ajuda. Então, nesse ponto, a rede social, ela enche o saco e atrapalha, tá? Deixa o especialista. Quando vira, não que as pessoas não possam opinar, pode, mas não vem achando que sabe muito, porque não sabe. É difícil lidar nessa situação. É para quem pode, não é para quem quer. Né? Não é hora de opinião, né? É hora de formação. De médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas calma. E não é só médico também. A gente precisa de epidemiologista, precisa pessoal da saúde, a coisa é complexa. Tá certo. É hora de se informar com o especialista e tranquilidade seguir, também, né? Sem muita chiliquice, né? É isso aí. Que uma parte do que acaba a pessoa ficando doente, às vezes é mais a ansiedade do que a coisa em si, né? Tá joia. Obrigada, então, doutora Flávia. Bem-vinda, né? A presença aqui no nosso canal. E você aí, gostou? Então, curte o canal e divulgue. Compartilhe essas informações com quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Tá joia? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.